E se eu te dissesse que Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo, já foi um almirante da marinha? E se eu te dissesse que existem evidências que sugerem que esse homem, em algum ponto de sua vida, trabalhou diretamente para o governo mundial? Teria sido ele um cavaleiro sagrado? Afirmações assim podem soar estranhas sem o devido embasamento, e é por isso que hoje nesse vídeo a gente vai levantar essa teoria, que indica que Dragon já foi um almirante da marinha, algo que justificaria todo o seu conhecimento sobre esse vasto mundo, além de indicar precisamente o porquê dele ter criado o Exército da Libertação e depois o Exército Revolucionário, após um evento traumático que o fez mudar sua perspectiva do mundo. Sabe a que evento eu tô me referindo? Então vem comigo para descobrir e desvendar o passado ainda oculto desse personagem, o ex-almirante dragão branco Shiroryu Monkey D. Dragon. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e antes de ir pra essa teoria, tá? Já deixa aquele like, se inscreve no canal e agora vamos explodir sua mente. Eu de verdade acho que o Dragon foi um marinheiro e o motivo dele ter saído da marinha e se ele alcançou o patamar de almirante, você vai descobrir no decorrer desse vídeo. Então simbora! Eiichiro Oda é conhecido por usar mitos, lendas, figuras históricas, fábulas e muito mais para a criação de suas narrativas e personagens. Um bom exemplo disso é Kozuki Oden, que é claramente inspirado em Ishikawa Goemon, e o próprio Momonosuke, seu filho, inspirado no conto de Momotaro. Essa teoria do Dragon vai usar uma vertente da mitologia chinesa que acredita nos 4 oceanos e que cada um deles é representado por uma cor e um animal. O Mar Norte representado por um macaco amarelo, o Mar Sul representado por um pássaro azul, o Mar Oeste representado por um cachorro vermelho e o Mar Leste representado por um dragão branco. Coincidentemente ou não, Leste também é a região onde o Dragon nasceu no East Blue, no reino de Goa. E aí eu te pergunto, você conseguiu ver claramente a relação aqui? A gente tem um macaco amarelo que relacionamos ao Kizaru. Ki, amarelo, Saru, macaco. Um pássaro azul que relacionamos ao Aokiji, ao azul, Kiji, fazão. E o cão vermelho que casa perfeitamente com Akainu, Aka vermelho, Inu cão. Então parece que tem uma peça faltando nesse tabuleiro, certo? Provavelmente o antigo almirante dragão branco do leste, mais conhecido como Shiroryu, Shiro branco e Ryu dragão, ou também pode ser Hakuryu, sendo Haku branco e Ryu permanece sendo dragão. As mentes brilhantes começam a questionar e quem poderia representar essa figura se não algum antigo marinheiro extremamente poderoso. E aqui a gente vai precisar de outra lenda do passado para embasar ainda mais essa teoria e chegar na resposta. Nesse mito havia um rei que possuía 4 seguidores, um macaco que podemos relacionar ao Kizaru, um fazão que podemos assimilar ao Aokiji e um cão que podemos associar ao Akainu. Assim temos o trio original de almirantes, mas para fechar, o 4º seguidor é um pássaro, que a teoria vai pedir que a gente interprete como Dragon. E o motivo para isso é muito interessante, não é só o fato dele ter poderes relacionados ao vento, tá? Fica tranquilo. Nessa lenda, depois de perceber quem esse rei realmente era, o pássaro decidiu deixar de segui-lo, mas antes disso, ele decidiu contar toda a verdade aos seus companheiros. Mas apesar de seus esforços, eles não mudaram de lado. Atenção nisso, o cão era fiel demais para deixar o rei, o macaco era estúpido demais para deixar o rei, e o fazão era preguiçoso demais para deixar o rei. E a gente pode ver muito claramente a conexão dos animais dessa lenda e os almirantes originais dentro de One Piece. E não só em relação ao animal, como também a personalidade descrita que casa muito bem com os almirantes originais. E agora, como a gente pode relacionar o Dragon a esse pássaro? Através de uma percepção muito simples. A gente tem que interpretar o rei dessa fábula como governo mundial. O pássaro abandonou o rei após descobrir quem ele realmente é, assim como o Dragon teria feito com o governo mundial após descobrir a verdade, descobrir sua terrível história, e aí ele percebeu que ele estava do lado errado. E por isso o Dragon se opôs ao governo assim como o pássaro fez com esse rei, depois de descobrir quem ele realmente era, depois de descobrir os segredos que ele ocultava do mundo.
Assim, tanto o pássaro como o Dragon perceberam que a realidade era muito diferente da que eles imaginavam. A partir dessa quebra de paradigma, ao notar a diferença entre suas expectativas e a realidade no que diz respeito ao governo mundial, Dragon deve ter criado o Exército da Libertação, buscando um caminho alternativo para trazer a paz para esse mundo. Nesse exército pacífico, ele provavelmente aprendeu que uma revolução armada seria necessária para combater toda a força militar estabelecida pelo seu inimigo. Lembrando que o Dragon formou o exército revolucionário quando tinha 33 anos. E antes disso, as únicas coisas que sabemos sobre seu passado são: ele nasceu em Goa, no East Blue. Estava na execução do Roger há 24 anos quando tinha 31, detalhe que pelo traje parecia não fazer mais parte da marinha. Em alguma altura do passado, até atingir os 33 anos, tinha fundado o Exército da Libertação. Então temos uma margem enorme para especular 3 décadas de sua vida, desde seu nascimento até aproximadamente seus 30 anos. E o que pode ter acontecido durante todos esses anos que seria um caminho muito natural para o desenvolvimento do Dragon e as descobertas que ele fez gerarem uma oposição tão gigantesca contra o governo mundial? Sua criação é certamente um ponto de partida importante para desvendarmos esse passado. Então o que a gente precisa analisar agora é o herói da marinha. O Garp treinou seus netos Ace e Luffy para se tornarem marinheiros, mas ambos já tinham desejo de se tornar piratas. Certamente ele deve ter feito o mesmo com o Dragon, que diferente dos outros, pode de fato ter seguido os passos do pai. Quem sabe até o ponto de superá-lo em nível hierárquico dentro da marinha, visto que ele parece ser alguém muito mais responsável que o Garp, que simplesmente não subiu para o patamar de almirante porque não quis, não queria servir diretamente aos dragões celestiais. Dragon pode ter alcançado esse patamar recusado por Garp e entendido de verdade o significado de servir os Tenryubito, o que gerou sua oposição enorme a eles. Inclusive, talvez o desejo gigantesco do Garp de ter um de seus netos na marinha era porque seu próprio filho se uniu a ela e depois a abandonou, gerando um sentimento de frustração gigantesco no lendário marinheiro. E claro que ele não pouparia esforços para que seus netos seguissem seu caminho sem sair dos trilhos, mas o destino tinha outros planos para eles. Supondo que Dragon seguiu seus passos, crescer com um pai tão famoso e renomado como Garp, somado às lindas histórias que ele deveria ouvir da marinha, deve ter gerado nele muita expectativa sobre o que era o governo mundial e como era maravilhoso trabalhar para essa instituição, que equilibrava o mundo, que mantinha o planeta em ordem, os heróis que lutavam contra os vilões, os verdadeiros arautos da paz. Então deve ter sido um choque muito grande quando ele se deparou com a verdade por trás de tudo isso. A verdade que justifica a discriminação, a opressão, a escravidão e tanta desigualdade como vemos nesse mundo. Então o Dragon deve ter fantasiado muito sobre entrar na marinha, servir essa instituição maravilhosa que é o governo mundial, dar a vida por ela, mas ele percebeu com o tempo que a bandeira que ele defendia não representava seus ideais. Esse é o símbolo da tirania. E por isso ele precisou criar um exército que verdadeiramente buscasse a paz, que posteriormente se tornaria um exército que busca a revolução, para mudar a hierarquia desse mundo, para mudar essa estrutura e a história desse universo para sempre. Então teria sido a quebra desse paradigma que fez com que o Dragon abandonasse a marinha e criasse o Exército da Libertação, e anos depois o Exército Revolucionário, dedicando sua vida a uma causa que lhe parecesse extremamente justa e ética: acabar com a corrupção do mundo, levar igualdade para todos e mudar o papel dos governantes dessa sociedade. 22 anos atrás, alguns meses após o incidente de Ohara, descobrimos que esse evento foi o verdadeiro responsável por inspirar a fundação do Exército Revolucionário no mesmo ano. Dragon visitou a ilha em ruínas para prestar uma homenagem às vítimas do massacre e conversou com Vegapunk, que estava lá pelo mesmo motivo. O revolucionário então prometeu criar um exército que pudesse realmente lutar e impedir que desastres como o de Ohara acontecessem. Mas vocês conseguem imaginar qual foi o evento que fez com que o Dragon saísse da marinha anos antes? Tal como o incidente de Ohara o motivou a fundar o exército revolucionário, é bem possível que o incidente de God Valley tenha sido o responsável por fazê-lo abandonar a marinha e criar o Exército da Libertação. Lá, num cenário que simplesmente reunia os maiores nomes daquela geração, ele deve ter se deparado com algo que abriu sua mente, que o fez enxergar esse mundo por outro ângulo.
Primeiro, a gente precisa ter em mente essas informações. Dragon nasceu há 55 anos no reino de Goa, no East Blue. O incidente de God Valley, em que Garp e Roger lutaram juntos para desmantelar os Rocks, aconteceu 38 anos atrás. Sendo assim, Dragon tinha 17 anos quando esse incidente ocorreu. Uma idade em que seu senso crítico e personalidade ainda estão sendo moldados, exatamente a mesma idade de Luffy quando iniciou sua jornada pelos mares. Por razões desconhecidas, os Tenryubitos e alguns de seus escravos estavam presentes em God Valley durante essa batalha, e para protegê-los, Garp teve que formar uma aliança temporária com Gold Roger, o que, diga-se de passagem, é muito estranho. O que faria Roger proteger Tenryubitos? Enfim, agora imagina isso. Você sendo um promissor jovem recruta da marinha, cheio de expectativas, trabalhando como subordinado de seu pai, que é um ídolo para os marinheiros e sempre te disse que essa organização buscava prosperar pela justiça, que era tudo pelo governo mundial e tudo mais, só que seu pai se alia a um pirata, a um vilão, mas muito pior que isso. Você nota que essa instituição tão gloriosa defende a escravidão, permite o mal causado a todas essas pessoas acorrentadas e contribui muito para o abuso surreal cometido contra elas. Será à toa que o primeiro exército que o Dragon formou se chamava o Exército da Libertação e uma das prioridades dele no Harry era libertar escravos? Esse cenário que eu apresentei agora poderia ser exatamente a situação do jovem marinheiro Dragon aos 17 anos de idade. É possível que ele tenha estado presente em God Valley com seu pai e lá ele viu, talvez pela primeira vez, o que é de fato a realidade. Os verdadeiros valores que o governo mundial propaga. Chocou um ovo. Ao ver a desumanidade dos dragões celestiais perante a outros indivíduos, é possível que sua perspectiva de tudo tenha mudado, e ele tenha iniciado com a mesma idade de Luffy, sua jornada para mudar o mundo. E a partir daí, com 17 anos, há dois caminhos justos para ele seguir. Um é se desvincular da marinha de imediato e seguir seu rumo, o que poderia ser um pouco precoce, né, visto que ele poderia aprender muito dentro da marinha e usar isso para seu futuro. Ou o outro que parece mais plausível, aguentar, suportar o fardo de vestir esse uniforme branco, escalar na hierarquia dessa instituição em busca de conhecimento, de mais profundidade sobre a verdade desse mundo para na hora certa se libertar das amarras do governo e iniciar o seu propósito de vida. É provável que se ele de fato tenha sido conhecido como Shiroryu ou Hakuryu, ele tenha atingido pelo menos o cargo de vice-almirante. Porque vale lembrar que além dos que eu já mencionei, temos o Kurouma, o cavalo preto, a Momousagi, a coelho rosa, e o Chaton, o porco marrom. E claro, né, temos o Ryokugyu, o touro verde, e o Fujitora, tigre roxo. Todos eles são pelo menos vice-almirantes, e a vaga para dragão branco ainda permanece aberta. Ou melhor, possivelmente já foi ocupada. Eu acredito que o Dragon tenha seguido esse caminho. God Valley foi o evento que abriu seus olhos para a verdade sobre o governo mundial e a partir dali ele evoluiu dentro da marinha, foi escalando a sua hierarquia, entendendo o funcionamento do mundo para no momento exato abandonar essa organização e começar a sua revolução, com as informações necessárias para poder realmente se opor ao governo. Pode ser que o Dragon também tenha tentado mudar a marinha de dentro para fora, tentativa essa que certamente acabou em fracasso. Agora, com as novas informações sobre os Cavaleiros Sagrados, eu me peguei pensando também se ele não poderia ter sido um deles, dependendo, claro, de quais são os requerimentos para ser parte desse grupo. A opção dele ter feito parte de uma Cypher Pool também é justa, afinal, são dois grupos aí que podem ter informações bem profundas sobre o mundo e estão vinculadas diretamente aos Dragões Celestiais. Eu acho que trabalhar essa relação entre o Garp e o Dragon, com o filho vendo o pai sendo ovacionado por ser um herói da marinha, por ser um lendário marinheiro e tudo mais, deve ter feito a criança ali, o garoto, o jovem, o adolescente, pensar que a marinha era tudo, que defender o governo mundial era, cara, a maior honra, o maior orgulho do mundo. Mas a realidade foi completamente diferente, e isso pode ter causado um choque gigantesco no Dragon, que impulsionou ele em sua revolução. Outra possibilidade para ele fazer essas descobertas, que seria bem menos interessante, mas que não estaria longe da verdade do universo de One Piece, é simplesmente o Garp abrir esse bocão e sair contando coisas que não deveria pro filho. O maluco é o maior boca frouxa do caramba. Quando chegou em Enies Lobby, cara,
Vocês lembram, né? Saiu revelando um bando de segredo que não era pra contar pra ninguém, pra uma porrada de marinheiro e pior, pra piratas. Mas tudo bem que a galera pirata ali era do bando do seu neto, mas mesmo assim, cara, pode ter acontecido várias vezes enquanto ele cuidava do Dragon. Não dá pra imaginar o burucutu do Garp pegando o filho e falando um bando de groselha que deveria permanecer em segredo. Consigo até pensar nele botando o Dragon pra ninar ali e tal, simplesmente revelando toda a verdade do mundo que ele conhece. É como eu disse, tá? Esse cenário é bem menos interessante, mas certamente plausível devido à personalidade excêntrica do Garp. Eu acho que esse intervalo de 30 anos da vida do Dragon vai proporcionar pra gente um dos flashbacks mais poderosos da história de One Piece. E eu gosto muito da ideia dele ter alguma relação com God Valley, por ser um evento tão peculiar e curioso, mesmo nesse universo tão rico. No fim das contas, o motivo para o Dragon possuir uma ambição capaz de engolir o mundo precisa ser justificado com maestria pelo Oda. E eu sinto que esse caminho que eu apresentei agora para vocês pode ser uma opção bem interessante para o roteiro. Monkey D. Dragon, o ex-almirante dragão branco, um homem incrivelmente inteligente e cheio de conhecimento, poderoso e corajoso o suficiente para defender os oprimidos lutando contra a maior força que esse mundo já viu. Uma entidade quase invencível, mas que com certeza pode encontrar sua derrota no futuro por culpa das mentiras contadas em seu passado. Meus queridos, e esse foi o vídeo, então eu espero que você tenha gostado, e esse é o meu headcanon para a história do Garp, para o passado que justifica ele estar fazendo o que hoje tá fazendo. Eu realmente acho que ele fez parte da marinha. Agora, se ele chegou ao patamar de almirante ali, cara, pode de fato ter chegado, mas eu acho que essa alcunha dragão branco pode servir também para ele, talvez como um vice-almirante, um contra-almirante, porque se ele chegou no patamar de almirante, foi de maneira extremamente rápida, porque depois dos 30 anos, ele já não fazia mais parte da marinha, então ele tem que ter alcançado o patamar de almirante antes dos 30 anos. Assim, pode ser que ele tenha conseguido? Pode ser que ele tenha conseguido. Afinal de contas, a gente está falando da família Monkey D. Mas o fato dele ter participado da marinha e ter de alguma forma ele descoberto certas verdades, percebido que os dragões celestiais não são o que na cabeça dele deveriam ser, é algo que eu plenamente acredito. Então se você gostou da teoria, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Pode para secreto rapidinho. Cada dia que passa eu vejo como é gostoso gravar de pé, meus queridos. Que coisa maravilhosa. Dá pra fazer um dinamismo ali, uma gracinha assim e tal. Adoro, adoro. Muito bom. E é isso. Se você chegou até aqui, escreve aí. Dragon foi um marinheiro. É fato. Dragon foi um marinheiro. É fato.